Muito bem, meus queridos. Eu, novamente, professor Anderson Oliveira, com vocês para uma aula sobre porcentagem. Noções iniciais da porcentagem. É aquele símbolo porcento, ok? Já ouviu falar? Importante, hein? Vamos lá. Olhem, nesta aula temos as noções iniciais de porcentagem. E as noções iniciais de porcentagem precisam estar conosco todos os dias. Porque a gente acaba utilizando no dia a dia sempre, 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 ok? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aqui alguns anúncios, né? Onde a gente pode estar utilizando ou percebendo a ideia de porcentagem, tá bom? Mas vamos compreender um pouco. A porcentagem ou percentagem é a razão entre um número real x e o número 100, exatamente. Nós vamos indicar assim, x% ou ainda x% com o seu símbolo, ok? Bom, desta forma, vamos ter a porcentagem, ou seja, parte de 100, ok? Porcentagem, parte de 100. Ótimo. Sendo assim, forma percentual. Vocês viram que o professor colocou aqui no nosso slide anterior que eu tenho uma parte por 100. Exatamente essa parte que eu quero que vocês transformem. Então, como nós já estamos no nono ano, nós já temos essa noção do número decimal. Por exemplo, se eu tenho lá 2,5, né? 2,5, como eu vou representar isso? Eu preciso ter, então, quanto? Quem disse aí para mim? 250 por 100, ok? Para que a gente tenha lá 2,5, tá bom? Então, sendo assim, agora eu quero que vocês realizem esse cálculo bem breve aqui dos nossos exemplos, ok? Fala, meus queridos. E aí, abençoados? Terminaram? Sim ou não? Lembraram da forma fracionária e dos números decimais? Não? Vem aqui que eu vou ajudar você. Vamos relembrar cada um dos conceitos. Olha, quando o professor coloca esse exemplo, 7%, 7% corresponde a 7 sobre 100, na forma fracionária. E eu vou ter, então, na decimal, 0,07. Ok? Agora, 11%. 11%, na forma fracionária, corresponde a 11 sobre 100.
11%, que é igual a 0,11 na forma fracionária. Tudo bem? Nós temos, então, 7,5%. 7,5% vai ser igual a 7,5 sobre 100. E, colocando isso na forma fracionária, na forma decimal, nós vamos fazer assim, 0,075, ok? É só andar o número de casas decimais. Ó. Aqui já tem uma casa decimal, então ela conta. E mais 2 zerinhos. Então, eu tenho após a vírgula 3 casas decimais. Tudo bem? Bom, e o último é um número inteiro, fica fácil. 132% é igual a 132 sobre 100, que é igual a 1,32, ok? Isso na forma decimal. Bom, sabendo disso, agora nós vamos aprimorando os nossos conhecimentos, os nossos conceitos sobre porcentagem, ok? Bom, para o cálculo de porcentagem, uma forma alternativa é resolver por meio de uma regra de 3 simples. É uma forma, tá bom? Então, por exemplo, jaqueta de couro de 260 por R$221. Qual é a porcentagem de desconto que a loja está dando na jaqueta de couro? Bom, era 260 e agora é R$221. Bom, quanto de desconto eu tive? Vamos pensar numa regra de 3. Você vai associar quanto que é o total, quanto que ela vale. Ela vale normalmente, né, o preço cheio, R$260. R$260 está para 100%. Assim como nós temos R$221 para X%. E nós vamos buscar o valor do desconto, tá bom? Por forma de porcentagem. Vamos lá, trabalhando.
E aí, galera, tudo bem? Conseguiu resolver? Sim ou não? Bom, vamos para o quadro, então, para tentar resolver esse problema, tá bom? Vejam, nós temos aqui o valor cheio da jaqueta, R$ 260, corresponde a 100%. E o valor que foi o desconto, R$ 221, corresponde a X%. Neste caso, nós vamos aplicar uma regra de 3 simples. 260 vezes X, 260X. 100 vezes 221. Consequentemente, nós vamos ter, então, operacionando os cálculos, x igual a 2.210 por 26, ok? Isso corresponde a 85%. 85% é o valor de R$ 221. Como ela quer o desconto, basta você pegar 100% menos 85%. Logo, o nosso desconto foi de 15%, ok? Tranquilo, bem fácil e muito simples, certo? Desta forma, vamos então para o nosso próximo desafio. Olhem, observe com o professor. O valor pelo qual calculamos uma porcentagem pode ser também uma porcentagem. Temos então, olha o exemplo. X% de Y é igual a X% vezes X% de Y. Tá. Que é a mesma coisa que X sobre 100 vezes Y sobre 100. Como que nós vamos entender isso, professor? Calma. Veja como é simples. Observe. Calcular 30% de 40%. Ó, esse D implica num produto. Então, neste momento, você precisa estar atento à seguinte situação. Eu pego 30 sobre 100 vezes 40 sobre 100. E depois, nós vamos eliminar os zeros que forem possíveis nessa divisão. Ok? Aguardo vocês, tentem resolver.
E aí, conseguiu fazer? Sim ou não? Bom, vamos lá. Vamos entender então cada situaçãozinha que foi descrita ali no exemplo. Veja, eu tenho 30% de 40%. Observem lá, tá A de A, né? Exemplo A e exemplo A. Ah, desculpa, ali o Enter vai direto, tá bom? Então vamos lá. 30% vezes 40%. Lembra que o D indica um produto, tá bom? Então nós vamos ter 3 vezes 4, 12. E aí, 10 vezes 10, 100. 12 por 100, ok? Ótimo. Agora, eu tenho aqui, ó, 50% ao quadrado. 50% ao quadrado é a mesma coisa que 50% vezes 50%. Ou seja, 50% vezes 50%, na forma fracionária. Simplificando os zerinhos, eu tenho 5 décimos e 5 décimos. 5 vezes 5, 25. 10 vezes 10, 100. Logo, 25% é o que nós temos aqui, ok? Ótimo. Finalizamos, então, esse exercício. Muito importante, tá bom? Agora, vamos observar uma outra situação, ok? Vamos com o professor para a situação seguinte. Um automóvel foi anunciado com um financiamento taxa zero por R$ 24.000, que poderiam ser pagos em 12 parcelas iguais e sem entrada, para efetivar a compra parcelada. No entanto, o consumidor precisaria pagar R$ 720 para cobrir as despesas do cadastro. Desta forma, em relação ao valor anunciado, o comprador pagará um acréscimo de... Bom, veja, ele teria um acréscimo de quantos por cento? Vamos pensar, eu tenho R$ 24.000, certo? E ali nós temos então R$ 720 de cadastro. Esse acréscimo, quanto é? Vamos procurar? Pensa, você pode somar, dizer que é 100% e depois encontrar apenas o valorzinho do acréscimo, tá bom? Lembra da regrinha de 3. Já voltamos.
E aí, galera, beleza? Então, vamos direto para o cálculo, tá? Vamos pensar comigo. Veja, nós temos aqui 24.000, que corresponde a 100% o valor. Eu quero um acréscimo dele, que é de 720, tá? Que corresponde a X, ok? Desta forma, nós temos 24.000x igual a 720? Não, 720 vezes 100, que dá 72.000. Desta forma, nós vamos ter, então, que x será 72.000 dividido por 24.000. Simplificando, nós temos 72 por 24 e temos 3%, ok? Isto é o que nós temos de definição, então, nessa solução. Na letra B, nós vamos encontrar essa solução quando ele fala que está entre 2,5 e 3,5, ok? Beleza, gente? Bom, vamos continuar, tá bom? Observem comigo agora o próximo passo, neste momento. Preço de custo, total gasto para se colocar à venda determinado produto. Bom, como que eu vou pensar? Se eu compro um produto, por exemplo, por R$10 e vendo a 15, eu tenho um lucro. Eu digo que o preço de custo é R$10 e o preço de venda é R$15 e o meu lucro é R$5. Ok? Vamos sentar? Vamos lá. Bom, já falei do preço de venda, não é verdade? Mas eu vou ler a definição. Valor pelo qual um produto será vendido. Tudo bem? Esse é o valor. Do lucro agora é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Ok? De qualquer produto. Vamos lá? Observando comigo, então. Qual é o lucro de uma operação comercial em que uma mercadoria foi comprada por R$320 e vendida por R$400? Vamos pensar? Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Ei, não vamos esquecer aí, hein? Por favor, importante. Veja, eu preciso só saber o lucro. Não demora muito. 400 menos 320. Dá quanto? R$80. Não preciso nem fazer conta, não é verdade? Esse tempo aí ficou até bem estendido. Bom, vamos então entender a porcentagem do lucro sobre o preço de custo. Veja, como é que eu vou entender isso?
Para entender melhor, nós precisamos observar a seguinte situação. Eu tenho aqui, podemos expressar o percentual do lucro pelo preço de custo, da seguinte forma. Eu tenho que o lucro é igual a porcentagem de X vezes o custo, ok? E se eu quero só a porcentagem, basta eu pegar o lucro e dividir pelo custo, certo? Vamos entender então com um exemplo. Sabendo que o lucro obtido na venda de uma mercadoria foi de R$ 80 e o preço de custo foi de R$ 320, uau! Expresse o percentual do lucro sobre o preço de custo. Vamos ver? Quero ver. Fala, galera! E aí? Fez? Bom, eu quero o percentual do lucro sobre o preço de custo. Desta forma, vamos ver como que o professor idealizou esse exercício. Observe. Vamos lá. 80 é o nosso lucro. E o custo é 320. Sendo assim, eu vou simplificar. Zerinho com zerinho, sobrou, então, 8 por 32. Dividido por 2, eu tenho 4 por 16 avos. Muito bem. E agora, 2 oitavos, 1 quarto, que corresponde a 0,25. Logo, 25% de lucro. Muito bem. 25% de lucro é o que nós temos. Tá certo? Então, você que acertou, parabéns. Vamos lá. Segue comigo, hein? Firme e forte. Agora vamos obter o percentual do preço de venda, tá bom? Do preço de venda. Veja, eu tenho o lucro, X% de venda. Basta eu pegar agora o lucro e dividir pelo preço da venda. Logo, vamos ter o percentual dele. Como seria isso? Vamos ver. Um produto foi vendido por R$ 400. E nessa operação, obteve-se um lucro, de novo, de R$ 80. Expresse o percentual de venda, então. Vamos ver. Em cima do preço de venda. Fazendo.
E aí, turma, viu? Agora é sobre o preço de venda e o lucro. O percentual. Como que eu vou fazer? Assim, observe. Eu tenho X% é igual ao lucro sobre o preço de venda. Ou seja, R$ 80 de lucro por 400, que é o preço de venda, basta eu simplificar. Zerinho com zerinho, sobrou 8 por 40. Logo, simplificando, eu estendi de novo, 8 por 40, depois simplifiquei por 2. 4 por 20, por 2 mais uma vez, 2 décimos, por 2 mais uma vez, 1 quinto. 1 dividido por 5, 0,20, ou seja, 20%. Tudo bem? É isso que nós temos, então, quando nós queremos encontrar o percentual ou de venda ou percentual em cima do preço de custo, ok? Dei uma paradinha, travezinha. Vamos lá, continuando. Meus amores, desta forma, vamos a um exercício. Esse exercício, temos que descobrir um problema, tá ok? Vamos juntos compreender, então, o que ele está pedindo. Bom, o senhor Silva comprou um apartamento e logo depois vendeu por R$ 476 mil. Se ele tivesse vendido esse apartamento por R$ 640 mil, ele teria lucrado 60%. Então, na letra A, ele pede para que a gente calcule quanto ele pagou no apartamento. Na letrinha B, ele fala qual foi de fato o lucro que ele teve com a venda. Ok? Talvez vocês não consigam enxergar direitinho aí o slide, mas a letra B, ele pede para a gente encontrar, tá bom? Qual foi o real o percentual, então, que ele teve no lucro da venda que ele teve, tá bom? Vamos entender, então, a partir desse momento, você tenta fazer. Vamos lá.
E aí, complicadinho? Eu também acho que é um pouco complicado às vezes, mas precisamos resolver, certo? Sendo assim, vamos encontrar quanto ele pagou nesse apartamento? Será? Vamos ver. Observe aqui comigo. O professor já fez uma pequena regra de 3, onde eu tenho 640 mil, que corresponde ao acréscimo, né? Que seria de 60%, ou seja, o que ele pagou mais 60%, 160%. E o que ele pagou, vou chamar de X, que corresponde a 100%, beleza? Sendo assim, meus amores, vamos multiplicar meio pelos extremos. Observando, nós vamos ter 160x igual a 664 milhões, tá certo? E aí a gente vai simplificando. Simplificando, nós vamos chegar então em x igual a 6 milhões e 400 mil. Muito bem, dividido por 16. Desta forma, nós vamos encontrar 400 mil, certo? Então, o preço que ele pagou lá naquele apartamento foi de 400 mil, certo? 400 mil foi o valor que ele pagou. Sendo assim, nós vamos agora observar o que temos na letra B. Acho que agora vocês conseguem ler comigo a letra B normalmente. Veja só, na letrinha B, pede assim: qual foi, de fato, o seu lucro percentual? Bom, vamos ver, o lucro percentual sobre o preço que ele tem de custo, ou seja, quanto ele pagou, tá? Ou o lucro percentual de quanto ele vendeu, tá bom? Vamos lá, pensem, faça para mim os dois, tanto do lucro percentual do que ele tem no custo e quanto que ele vendeu. Pode ser? Valeu, te espero. Ei, galera, já fez o que eu pedi? Primeiro a gente tem que pedir a resolução daquilo que o exercício nos pede. Então, nós temos que encontrar o percentual sobre o preço que ele tinha pago, não é verdade? Desta forma, o que o professor fez? O professor fez o seguinte: 476 mil foi o preço que ele vendeu. Então, nós vamos fazer o percentual sobre o preço, tá? Que ele comprou, primeiro. Desta forma, eu vou pegar lá 76 mil, que seria o nosso lucro, e vou dividir por 400 mil, ok? E depois, eu quero fazer como se fosse o de venda, tá bom? E aí a gente vai só detalhar um pouquinho uma situação para não ter dúvida, ok? Sendo assim, meus amores, nós temos aqui 76 mil, que foi o lucro, dividido por preço de custo.
400 mil. Logo, 0,19, que é 19%. Assim, nós temos também o de venda. Se eu quero o percentual de venda, eu tenho 76 mil, e aí, dividido por 476 mil, vai dar aproximadamente 0,16, que é 16%. Isso aqui foi o que eu pedi a mais, tá bom? Sem problema nenhum, a gente agora vai para o nosso último exercício. Aleluia! Né? Último exercício da aula de hoje. Veja, uma camiseta foi comprada por R$20 e vendida por R$25. Calcule. Primeiro, o lucro da venda. Fácil. Qual é o lucro? Mentalmente. 5. Agora, o lucro sobre o preço de venda. Quanto que ele vendeu? Não foi 25? Você vai pegar 5 e dividir por 25. E depois, ele pede o lucro sobre o preço de custo. Ou seja, vai pegar os 5 e vai dividir por 20. Ok? Espero vocês. E aí, galera, conseguiu? Esse estava muito fácil, não é verdade? Vamos observar, então, o que ele tinha solicitado para mim e para você. Observe. Veja. Primeiro, nós tínhamos que encontrar o lucro. Logo, o preço de venda é R$25. E o custo foi 20. 25 menos 20, R$5 de lucro. Perfeito. Agora, ele pediu o valor percentual sobre a venda. Desta forma, nós vamos ter o lucro dividido pelo valor de venda. Logo, 5 dividido por 25 dá para simplificar. Fica 1/5, que consequentemente, nessa divisão, nós temos 0,20. Logo, correspondendo a 20%, certo? E ainda, nós temos a letrinha C. Na letrinha C, eu preciso, então, do lucro, que é R$5 dividido pelo seu custo, ou seja, quanto ele pagou para revender. Logo, 5 por 20 dá para simplificar. 1/4. Logo, 1 dividido por 4 é 0,25. E 0,25 corresponde a 25%. Ok? Meus queridos, veja, nesta aula nós aprendemos um pouco sobre as noções iniciais de porcentagem. E assim, nós vamos relembrar alguns tópicos. Vimos essa noção inicial, junto com uma retomada que vocês tiveram ali, preparando aí para o segundo trimestre, beleza? Então, meus queridos, eu fico por aqui e agradeço mais uma vez a cooperação, a colaboração e a paciência de vocês estarem aí do outro lado, beleza? Gratidão!
lembrem-se, é preciso realizar as atividades que estão disponíveis para vocês lá no Classroom. Se você tiver alguma dúvida, pode questionar o seu professor ou ainda mande as suas dúvidas para nós e nós iremos lhe ajudar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!